começar, João. Olá. Vamos começar? Vamos começar? Vamos, sim, acho que sim. O Alexandre. Alexandre? O Alexandre. Olá. Olá, Alexandre. Viva. Pronto, então, só um momentinho. Temos agora a nossa última apresentação do Alexandre Andrade. Só um momentinho. Que eu estou pronto. Então, o Alexandre Andrade reside em Lisboa, nasceu em 1971, é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, publicou as ficções Benoni, Aqui Veio o Sol, O Leão de Belfort, Descrição Guerreira e Amorosa da Cidade de Lisboa, e agora o último, não é? Salvo do Campo e a Coisa Pública. E as recolhas de contos, As Não Metamorfoses, os 5 contos sobre fracasso e sucesso, Quartos Alugados e Todos Nós Temos Medo do Vermelho, Amarelo e Azul. Colaborou nas revistas Águas Portadas, Bestiário, Ficções, Granta e Ler, entre outras. Participou nas recolhas de contos Mosaico e Onde a Terra Acaba, From the Edge, e ainda na edição de 2007 da iniciativa Panos, Palcos Novos, Palavras Novas, com a peça Copo Meio Vazio. Foi corresponsável pelo seminário Ficção da pós-graduação em Artes da Escrita, na Nova, e é coautor do blog Cinéfilo Preguiçoso, que podem visitar no endereço que está no site do projeto. Olá, Alexandre, obrigado por teres aceito participar. E vais falar sobre o direito à cidade. A palavra é tua agora. Boa tarde a todos, muito obrigado por este convite. Eu não pude assistir ao resto do evento, só assisti agora à parte da última mesa redonda. Não sei até que ponto é que aquilo que eu direi não será o redundante ou até completamente divergente em relação àquilo que já foi dito. Eu vou tentar ser relativamente breve, para depois dar tempo para falarmos ou daquilo que eu falei ou de outras coisas, consoante acharem mais adequado. Eu vou partilhar o meu ecrã. Eu, por formação profissional, tenho muita dificuldade em falar sem ter os slides para me apoiar. Vou então tentar fazer isso. Pronto, em princípio já estarão a ver. Ia só pedir que confirmassem se estão a ver o meu slide. Sim. Ok, perfeito, obrigado. Bom, então, eu estruturei esta intervenção segundo 3 eixos. Para já estas designações não vos dirão grande coisa, e eu espero também que no fim da apresentação estes eixos se tenham misturado e contaminado a tal ponto que provavelmente todos ficarão com a noção, espero eu, de que eram desnecessários. Tanto a cidade como lugar, a cidade como matéria-prima e a cidade como penhor. Espero que eu consiga explicar adequadamente o que é que quer dizer com cada uma destas coisas. E uma das coisas em que eu pensei quando estava a refletir sobre o que dizer nesta intervenção foi, como ponto de partida, o contraste entre o teatro e a literatura de ficção. Ao passo que no teatro temos um palco onde se passa a ação. Esse palco pode perfeitamente dizer respeito a uma rua, uma parte da cidade, mas é necessariamente limitado, até pela coincidência entre o espaço do palco e o espaço físico. Os atores podem estar numa cidade, mas estão naturalmente limitados em termos da extensão de cidade que podem ocupar. Eu penso que isto é uma diferença aparentemente trivial, mas fulcral para perceber a especificidade da literatura de ficção em termos da relação com a cidade. A partir do momento em que, num livro, num romance, um autor nomeia a cidade onde se desenrola a ação, eu aqui dei o exemplo do Cela e do La Colmena, que se passa em Madrid, implicitamente temos toda uma estrutura de ruas, de praças, toda uma topografia urbana que está implícita e que condiciona os personagens. Portanto, os personagens evoluem nessa cidade que existe, faz parte do mundo real e que o autor convoca. E este livro, A Colmeia,
é um bom exemplo disso. É um livro com um número de personagens muito, muito grande, a tal ponto que no final há mesmo uma lista das personagens, que é uma coisa relativamente rara em romances, e todas elas evoluem na cidade de Madrid. São numerosíssimos os exemplos de autores cujos livros estão fortemente ancorados em cidades específicas. Certamente que todos os presentes conseguiriam pensar em muitos outros exemplos. Eu citei aqui 3 dos mais conhecidos: Joyce e Dublin, Dickens e Londres, e Balzac e Paris. Naturalmente que estes autores não escreveram só sobre estas cidades. Em particular, Balzac trabalhava muito a dicotomia entre Paris e a província, e todas as relações de forças entre Paris e a província, mas muita da sua obra está centrada em Paris, e mesmo quando não está, há sempre uma tensão, há sempre algo que remete para alguém que veio de Paris ou que foi para Paris e está a fazer qualquer coisa em Paris. Já agora deixem-me só aqui abrir um pequeno parênteses. Eu, quando escolhi a imagem para representar o livro do Balzac, escolhi de propósito esta com a menção do preço dos 3 euros, porque eu acho que, apesar de tudo, é comovente e muito bonito saber que se pode comprar um livro de Balzac por 3 euros. Deve ser dos artigos mais valiosos que se pode comprar em todo o mundo, com uma quantia tão diminuta. Mas, enfim, adiante. Bom, portanto, certamente que há inúmeros exemplos na história da literatura de ficcionistas que trabalhavam com cidades, com tudo o que isso implica de terem de se conformar àquilo que é a cidade, ou que era a cidade, porque há também aqui a dimensão histórica, como é óbvio. Estas cidades, de cada um destes livros, correspondiam a uma cidade num dado momento. Portanto, é um lugar físico, uma cidade, mas também um constrangimento. A partir do momento em que temos uma arquitetura e uma topografia, as personagens não podem movimentar-se de forma completamente livre. Isso é óbvio, mais uma vez, é trivial, e leva-nos a pensar até que ponto o que é que se perde, o que é que se ganha ao condicionar a evolução dos personagens a uma cidade com uma trama urbana específica. E isto leva-me ao seguinte: quando se diz que é um constrangimento, isto não é de todo negativo. Um constrangimento e eu acho que é mesmo muito frequentemente que isso acontece, mais do que uma prisão, mais do que uma camisa de forças, é algo que liberta. Eu não consigo pensar em nada mais aterrador, ou poucas coisas mais aterradoras, do que a liberdade completa em arte. Ter a liberdade completa significa que estamos presos, estamos prisioneiros da arbitrariedade e da infinitude das possibilidades. Portanto, tudo o que implica uma ordenação, uma estrutura, algo a que temos de nos conformar, para mim é libertador. E eu penso que trabalhar com uma cidade, em ficção, pode ser libertador. O exemplo que eu estou a dar aqui, como já viram, não é da literatura, mas, sendo do cinema, é de um dos cineastas mais literários de sempre, o Rohmer, que também filmava ora na cidade, ora no campo. Neste filme em particular, ele filma Paris e bairros muito específicos de Paris, e eu acho que é um excelente exemplo de um filme onde a disposição da paisagem urbana, as ruas, este parque onde se passa grande parte da ação, com o seu lago central, condicionam muito fortemente a ação. As personagens vão evoluindo e vão se aproximando e vão se relacionando com outras em função dos pequenos acidentes da topografia urbana, as curvas da rua, a esquina de onde se consegue ver a porta onde eles estão a vigiar. E não me custa nada pensar que, quer neste caso, quer em muitos outros, a ação, o enredo, as peripécias foram engendradas precisamente por aquilo que podemos ver também como um constrangimento. E, portanto, daí eu dizer que este constrangimento é um auxiliar da criatividade, e daí eu ser fortemente da opinião de que este aparente constrangimento que é relacionar uma ficção com uma cidade, fazer passar o enredo numa cidade, pode ser libertador e pode dar origem a uma multiplicidade de ideias que não se teria se estivesse a trabalhar com uma cidade imaginária, por exemplo. Um outro exemplo que eu também podia ter dado há bocado é a relação de Gogol com São Petersburgo, e em particular num conto que é a Avenida Nevsky, um conto conhecidíssimo. É um daqueles exemplos que pode levar-nos a pensar que a cidade é quase uma personagem. Nesse conto, o Gogol começa com uma introdução muito longa que é, no fundo, uma descrição da Avenida Nevsky, uma avenida larguíssima, muito cosmopolita, e que ainda hoje é a maior avenida desta cidade. E é uma descrição magnífica, extremamente cheia de cor local, e
que depois, de forma muitíssimo bem trabalhada, dá origem ao próprio enredo. Eu vou ler um excerto curto dessa parte inicial. Portanto, já no final desta introdução sobre a Avenida Nevsky, o Gogol diz: mal o crepúsculo desce sobre os prédios e as ruas, e o guarda, protegido por uma serapilheira, trepa pelo escadote para acender o lampião, e nas montras baixinhas das lojas aparecem aquelas estampas que, à luz do dia, se não atrevem a dar nas vistas. A Avenida Nevsky volta a bulir e a animar-se. Chega então a hora misteriosa em que os lampiões impregnam tudo de uma luz divina e sedutora. São muitos os jovens cavalheiros, na sua maioria celibatários, de sobrecasacas e capotes quentes. Em tudo se sente um objetivo, ou antes, algo que parece um objetivo, qualquer coisa completamente inconsciente. Acelera-se o andar de todos. A passada torna-se, em geral, muito irregular. Depois há mais umas linhas de descrição e depois dão origem a um diálogo que começa de forma completamente abrupta entre as duas personagens principais. Quer esta introdução que transita da descrição para a ação, quer depois a parte final, eu vou também ler um pequeno excerto, ajudam-nos a perceber o tipo de papel que a cidade, em particular esta rua, a Avenida Nevsky, desempenham neste conto. No final, depois de muitas peripécias, há uma espécie de pequeno epílogo em que regressamos à descrição da Avenida Nevsky e em que podemos ler: os casos mais estranhos, porém, são os que acontecem na Avenida Nevsky. Oh, não confiem nesta Avenida Nevsky. Eu, quando deambulo por ela, agasalho-me sempre o melhor possível na minha capa e tento não olhar para os objetos que encontro. É tudo engano, é tudo sonho, nada é o que parece. Depois há mais umas linhas e depois as palavras finais do conto são: e não só o lampião, tudo o resto também respira engano. Mente a qualquer hora esta Avenida Nevsky, mas sobretudo quando, com todo o seu corpo espesso, a noite desce sobre ela e realça as fachadas brancas e cor de palha, e toda a cidade se transforma em estrondo e brilho, e miríades de coches se desmoronam das pontes, e os boleeiros gritam e sobressalteiam nos cavalos, e o próprio demónio acende os lampiões apenas para mostrar tudo a sua forma ilusória. Eu acho que tenho bastantes problemas com esta noção de que a cidade pode ser uma personagem, falta, no fundo, a agência, mas este é talvez um dos melhores exemplos de uma situação em que, num conto, a cidade é quase uma personagem no sentido em que engendra a ação pelas suas dimensões, pelas suas características, pelo facto de ser povoada por uma fauna humana tão diversificada, é quase algo que dá origem à ação, quase como se fosse alguém que põe e dispõe do destino das personagens. Já agora, só uma nota, esta tradução é de Nina e Filipe Guerra. Agora, deixem-me começar a falar um pouco de alguns trabalhos meus, para tentar também falar sobre situações em que a cidade que é palco de um enredo, num conto, num romance, não corresponde necessariamente à cidade dos afetos. Não corresponde à cidade que a pessoa conhece e onde se sente mais à vontade para escrever. Eu, pessoalmente, acho que pode ser extremamente refrescante e muito útil tentar situar ficções em cidades desconhecidas. No meu caso pessoal, por razões que não vou aqui tentar sequer esmiuçar, tenho alguns contos em que o enredo se passa na cidade de Tondela, ou em que pelo menos é feita menção a esta cidade, que eu escolhi um pouco por acaso, não necessariamente como cidade que pudesse representar fosse o que fosse, escolhia, não sei, se calhar porque gostei do nome, e acho interessante, e é algo que eu certamente repetirei, construir, fazer situar enredos nesta cidade, baseando nas informações que recolho através da internet, nunca lá fui pessoalmente, mas respeitando a geografia. Eu penso que a vantagem disto pode ser, pelo menos falando da minha experiência pessoal, limparmos completamente o terreno de qualquer ligação pessoal e relacionarmos de forma mais direta e mais desassombrada, mais desapaixonada, com a geografia, a topografia e, por que não, construir também uma espécie de, eu diria quase uma mitologia associada a essa cidade que existe, obviamente, tudo o que eu insiro naquilo que escrevo sobre esta cidade, enfim, com informações concretas, não invento nada, mas que não corresponde a nenhuma uma experiência pessoal.
Num conto em particular inserido nesta antologia, um conto chamado In Absentia, eu vou ler um pequeno excerto. Diga-lhe que isto não faz parte do contrato. O rosto do homem deformava-se agora numa careta de despeito e angústia. Diga-lhe que estou a dar algo em troca de nada e que se isto não é um penhor de respeito, e não me importa de usar a palavra de amor, não sei o que isso é. Diga-lhe isso. E afastou-se a corta-mato na direção de Santa Oveia. Já no centro de Tondela, num largo que ficava entre o Hospital Cândido de Figueiredo e a igreja paroquial, Péricles ouviu um alarido pouco habitual nas tranquilas noites tondelenses. Intrigado, dirigiu os passos para o foco da agitação. Não vou ler mais. Eu acho particularmente interessante referir-me a nomes de lugar e deixar que eles ecoem, mesmo sabendo que eles não dizem nada e provavelmente não dirão nada às outras pessoas. Esta simples referência e ancoragem em lugares reais, só para mim, acho que funciona e ajuda muito enquanto autor. E isto agora leva a outra categoria, também repleta de exemplos na história da literatura, de cidades e territórios inventados, que é, se quiser, o próximo passo. Situar ficções em cidades, em países, em províncias que não existem. Embora, em muitos casos, haja uma correspondência extremamente transparente entre esses locais e os lugares reais. Tenho aqui 3 exemplos, muitíssimo conhecidos. A Iocna-Pataulfa, de William Faulkner, o Condado do Wessex, de Thomas Hardy, e a cidade de Macondo, do Garcia Marques. No caso do Faulkner e do Hardy não são cidades, são territórios, mas também contêm cidades. Jefferson, no caso do Faulkner, e Casterbridge, no caso do Hardy. Eu coloquei aqui um caso à parte com ponto de interrogação, porque, a meu ver, em termos práticos, em termos de trabalho do escritor, e em termos depois de como isso é percebido pelo leitor, a diferença não é assim tão fundamental. Trata-se de territórios, de lugares que não existem, não se refere a nada que exista no mundo real, mas que normalmente o autor descreve de forma tão minuciosa, por vezes até com o auxílio de mapas, que passam a ter uma realidade no mundo da literatura e que, mais uma vez, funcionam também como constrangimentos. Esses constrangimentos evoluem, nada impede o autor de ir inventando, de ir acrescentando, de ir refinando o seu mundo imaginário, mas por mais que esses constrangimentos vão sendo construídos ao longo da obra do autor, eles estão lá. E, portanto, também obrigam a um certo trabalho de disciplina e também, lá está, funcionam também como expultadores de enredos e de peripécias. Portanto, quer a coerência seja uma coerência interna e engendrada pelo próprio autor, quer seja uma coerência imposta pelos prédios, pelos edifícios, pelas ruas, praças e artérias das cidades reais, essa situação existe e condiciona fortemente a ficção. E agora deixem-me citar um exemplo que é talvez um pouco menos conhecido, mas que me é particularmente caro e que vem também nesta linhagem, que é o do Michel Butor, um autor que, enfim, não é certamente um desconhecido, mas de quem eu acho que não se fala tanto como se devia, e daquele que é o meu preferido dentre os seus romances, não foram muitos. Ele escreveu o romance na primeira fase da carreira e depois abandonou esse registro. O L'Emploi du Temps se passa numa cidade imaginária, em Inglaterra, Pleston, mas que é fortemente baseada em Manchester, onde de facto o próprio Butor passou algum tempo da sua vida. Este livro é absolutamente extraordinário, não só devido à relação com o lugar, que inclui também um mapa e locais, mas também pela maneira como é feita a descrição da própria cidade e dos esforços do narrador para se integrar nessa cidade. O narrador é um francês que está a passar um período nesta cidade e que escreve o que acontece na sua vida por meio de um diário, com uma relação muito complexa entre o tempo da escrita e o tempo em que se passam os factos, e conta um enredo policial à mistura, enfim, é bastante complexo, não vou aqui tentar descrever, mas a relação com a cidade atravessa, no fundo, todos estes níveis que eu tenho estado aqui a descrever. Temos, por um lado, uma cidade que é imaginária, mas com uma topografia muito concreta e muito importante para o enredo, e com uma ligação emocional indireta, porque corresponde, no fundo, a uma cidade baseada numa cidade real, que é Manchester, onde o autor passou algum tempo e onde se depreende que terá também
onde se depende também se terá inspirado. E, portanto, este exemplo vem também na linhagem daqueles que eu dei. Portanto, trata-se de ou criar, ou inventar, ou criar com base em algo que existe, uma topografia que depois serve para situar a ficção, com tudo o que isso implica de constrangimento por um lado, mas também de ideias e situações criadas pela própria realidade urbana. Agora vou passar à cidade como matéria-prima, e o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, para além de ser um lugar onde se situa a ficção, pode ser também algo que o próprio autor trabalha para conseguir um efeito. E eu usei aqui esta expressão, pequenas, médias e grandes subversões, começando pelas pequenas, mas certamente não tão insignificantes como isso. Um exemplo que pode parecer anedótico, mas que tem sua piada, todos conhecem este obras de Conan Doyle e do detetive Sherlock Holmes. O que muita gente possivelmente não saberá é que originalmente este endereço não existia. O Conan Doyle usou de propósito um número que não existia na Baker Street, que essa sim existe e existia. Originalmente Baker Street só ia até o número 80, e portanto ele criou esse endereço imaginário. Mas, ironicamente, mais tarde essa rua foi estendida, portanto passou a haver um número 221B, que passou a receber imensa correspondência dirigida ao Sherlock Holmes, de fãs do mundo, e hoje em dia o museu de Sherlock Holmes está situado neste endereço. Portanto, é um caso curiosíssimo de um endereço fictício que passou a ser real devido à influência da própria ficção. Outro exemplo é o desse romance imenso, que é o La Vie Maud d'Amploi do Perec, que se passa numa Paris real, realíssima, aliás, com descrições urbanas exaustivas. O Perec era um grande conhecedor de Paris, mas com uma rua imaginária onde ele situa o prédio onde se passa grande parte da ficção. Portanto, podemos chamar estas subversões da realidade, subversões de pequena dimensão, mas que podem ter ramificações bastante grandes. Uma subversão que eu me permiti, também incidiu sobre Paris, que é uma cidade que eu conheço bem e que é muito importante para mim, faz parte de um conto chamado Rua da Velha Lanterna, inserido também nesta coletânea. Neste conto, a personagem principal é um visitante que chega a Paris e que tem uma missão, que nunca é completamente explicada, mas que passa por celebrar os aniversários de escritores que se suicidaram em Paris. Todos esses suicídios ocorreram na margem direita do Sena. E, neste conto, Paris não corresponde bem à Paris verdadeira. A margem direita é exatamente igual à Paris real, mas a margem esquerda está transformada no mar. Portanto, Paris está transformada num porto e a margem esquerda é, por e simplesmente, mar. Isto permitiu-me entregar-me a descrições como esta que eu vou ler aqui. Tentei encontrar um quarto, foi muito mais fácil do que eu receava. Tentei a minha sorte no bairro de Saint-Paul, entre a Place des Vosges e aquilo que seria a ilha de Saint-Louis, se existisse ilha. Aproximadamente entre o prolongamento das pontes Marie e Louis-Philippe, inexistentes. O ar marítimo e gélido cobria as fachadas com uma finíssima película de água, cujo gosto a sal comprovei na minha língua. Infiltrava-se através de várias camadas de cartazes colados nas paredes e nos painéis apropriados da Câmara, diluía em manchas disformes as letras que antes anunciavam filmes, provas de ciclismo, candidaturas a eleições municipais. Os corpos largos dos estivadores, em trânsito, ocupavam as ruas como num país conquistado, trocavam comentários grosseiros à distância, riam um riso pujante e juvenil. Marujos ociosos, em pequenos grupos, exploravam o bairro, a medo, mas como quem antecipa prazeres inauditos. Mulheres maduras ou jovens, quem sabe-se esposas de pescadores embarcados há semanas, espreitavam por detrás de cortinados incolores, um só olho fixo, escuro, desafiante. A introdução desta subversão permitiu-me transformar Paris numa Paris diferente, uma Paris estranha, e aquilo que eu pretendia, não sei se consegui, foi fazer alguma correspondência entre a estranheza que o leitor sentirá e a estranheza e falta de familiaridade que a própria personagem experimenta à medida que se tenta adaptar-se
esta Paris tão estranha, e onde, apesar de tudo, há a consciência de que aquilo não devia ser bem assim. Ele fala de prolongamento de pontes que afinal não existem, de uma ilha que devia existir e não existe, portanto, há também em background a consciência de que Paris não devia ser isto, mas até é. Outro exemplo que eu vou dar muito rapidamente, mas que também dá gosto mencionar, de um autor que eu admiro muito, Donald Barthelme, num dos seus contos, que se chama Paraguai, ele cita um Paraguai que não é bem o Paraguai real. Eu vou ler aqui 3 ou 4 linhas, muito rapidamente. Não tenho aqui a tradução, que é do Paulo Faria, portanto vou ler mesmo em inglês. Thus I found myself in a strange country. This Paraguay is not the Paraguay that exists on our maps. It is not to be found on that continent, South America. It is not a political subdivision of that continent with a population of 2,161,000 and a capital city named Asunción. E depois, enfim, todo o ponto remete para um imaginário da literatura, de aventuras e de exploração, com referências ocasionais a algo que parece passar tangencialmente pela realidade do Paraguai, mas que não é. É um Paraguai assumidamente inventado. E isto é muito típico de um autor como Barthelme, que é um autor de artifícios, um autor fortemente pós-moderno, e achei curioso que o próprio Barthelme, num depoimento que tem publicado também, diz que este é um dos contos que ele acha melhores, ou talvez menos maus, e eu acho que isso deve ser parte desta euforia que esta ideia de situar uma ficção num país que se chama Paraguai, mas que não é o Paraguai, terá originado. Bem, portanto, a cidade como matéria-prima pode dar origem a imensas subversões, com muitos fins, mas acho que é importante reforçar que a cidade não é algo que está completamente rígido e fixo, pode ela própria ser algo que é trabalhado. E, portanto, temos aqui todo um contínuo de gradações entre a cidade real, a cidade imaginada e a cidade real trabalhada, subvertida ou desconstruída. E eu vou falar, por fim, da cidade como penhor. Eu usei aqui a palavra penhor, à falta de melhor, penhor de qualquer uma destas coisas. Pertença, estatuto, existência ou vida válida. E eu penso que isto é algo que é muito nítido em muitos autores, e eu vou mais uma vez citar o Balzac em particular. Uma das passagens mais citadas, e que é talvez o excerto mais emblemático da personagem mais famosa de Balzac, é o Rastignac. No final do livro, o Goriot, o Rastignac, nesta altura, é um jovem que chegou há pouco tempo da província e que ambiciona, enfim, ascender na sociedade, assiste a um enterro do próprio Père Goriot e, no final, do alto do cemitério de Père Lachaise, olha para Paris e diz isto. Eu vou traduzir. E lançou sobre esta colmeia um olhar que parecia sugar o próprio mel. E disse estas palavras grandiosas. A nós dois. Esta frase do Rastignac é muito conhecida, muito citada. O que por vezes é menos citada é o que segue, que são, no fundo, as 2 últimas linhas do romance. E o primeiro ato do desafio que ele tinha lançado à sociedade foi jantar com a Madame Nucingen. E isto pode parecer que é um anticlímax, depois desta frase grandiosa. O primeiro ato de desafio à sociedade é um jantar de sociedade, mas isto é extremamente coerente com o Balzac. O Balzac era uma pessoa que trabalhava muito a cidade enquanto uma engrenagem de factos, de leis, de personagens, e transmitiu, como se calhar nenhum outro autor na história, a necessidade de, para conhecer uma cidade, conhecer os seus mecanismos. Portanto, é perfeitamente coerente que o Rastignac, neste seu propósito de conquistar Paris, depois de descer do cemitério de Père Lachaise, vá jantar com uma pessoa que ele sabe que lhe poderá ajudar muito na ascensão social. E já agora não resisto a notar que esta imagem também extraordinária do olhar que ele lança sobre Paris e que parece sugar o mel àquela colmeia, também nos remete para o livro que eu falei no início, a Colmeia, do Camilo José Cela. Portanto, esta noção de que a cidade, para além de um lugar onde se vive, onde se é ou não feliz, é também algo que é necessário para a pessoa
chegar a algo, não necessariamente ascender socialmente, mas alcançar uma validação do seu estatuto, ser feliz, no fundo, ou viver uma vida que possa ser considerada uma vida com valor, é algo de fulcral para percebermos a relação entre a sociedade e, entre a literatura e a cidade. Neste meu livro, o Leon de Belfort, ele situa-se em Paris e a personagem principal é uma jovem mulher alemã que está a viver em Paris há algum tempo e que se esforça por se integrar em Paris. E o esforçar-se por se integrar passa por aprender as rotinas da cidade, mesmo nos seus momentos mais triviais, a que horas é que é preciso pôr o lixo na rua, a que horas é que fecha o supermercado e essas coisas. Procura também ser feliz, muito simplesmente, encontrar alguém com quem viver, construir uma vida, mas procura também algo mais difícil de definir, mesmo para a própria personagem, mas que tem muito a ver com esta discussão da cidade como algo com a qual é preciso nos relacionarmos para alcançarmos uma identidade. E isso que ela procura é perceber se está a viver uma história, o que pode ser também explicado como perceber se é uma personagem de ficção ou não. Todos nós, quando vivemos a nossa vida, temos a noção de que aquilo que nos acontece no dia a dia, com a esmagadora maioria dos casos, não seria, entre aspas, digno de aparecer num livro, porque é demasiado banal, é o dia a dia, é a normalidade. E todos sentimos que a literatura é algo mais do que isso. E eu tentei transpor essa constatação, muito óbvia, para a cabeça e para as intenções de uma personagem que sente a minha vida tem de ser algo mais. Será que isto é digno de uma história? E, portanto, está implicitamente à procura de um estatuto, que não é um estatuto social, tem a ver com riqueza, tem a ver com integrar-se a tal ponto numa cidade como Paris, que já foi fruto de tantos enredos e de tantos livros, que ela própria alcançaria essa categoria de personagem de ficção. E o livro gira muito em torno dessas tentativas, mais ou menos frustradas, de alcançar esse estatuto, ou pelo menos responder às suas próprias interrogações. Eu falei há pouco, mais uma vez, do Balzac e da tendência que ele tinha para retratar personagens que chegam a Paris, como o próprio Rastignac, que vão para a província, mas querem regressar a Paris, ou que já viveram em Paris e que se retiram para a província. E, de facto, este trânsito das personagens entre o ambiente da província, chamemos-lhe assim, sem qualquer conotação pejorativa, e as grandes cidades, tem muito a ver com estas fricções entre aquilo que as personagens pretendem e aquilo que a cidade permite ou não. E é algo que me é muito caro, quer enquanto leitor, quer enquanto autor, e de facto em muitos livros eu exploro essa ideia da personagem que sai de um sítio para outro e tenta perceber qual é o seu lugar nesse novo sítio. E um exemplo que eu também quero dar é do meu livro mais recente, este que está aqui, e que é um livro em que temos mais uma vez uma personagem que chega a uma cidade muito maior do que qualquer uma que tinha conhecido até então, neste caso Lisboa, e que se preocupa em integrar-se. E preocupa-se em perceber o que é preciso fazer para se integrar e percebe, de forma mais ou menos confusa, que por um lado isso passa por respeitar a lei, ser um cidadão, neste caso uma cidadã, porque é uma mulher, mas ao mesmo tempo tentar entrar nas tais engrenagens da cidade que eu falava a propósito de Balzac. E essas engrenagens, que se pode chamar o oculto, a parte oculta da cidade, aparece sob forma de segredos ou algo que ela pensa poder ser um segredo. E eu tentei explorar esta dicotomia entre, por um lado, o estatuto de cidadão, o tal direito de cidade, que não corresponde juridicamente exatamente à mesma coisa, mas que acabou por entrar na linguagem comum como direito a estar na cidade, a ser um cidadão, por um lado, e por outro lado a noção de que há algo que nos escapa, que é preciso entrar no segredo. E neste livro eu tentei retratar o processo de uma personagem que percebe que, no fundo, as duas coisas são uma só. O segredo é a própria cidade, ou antes não há segredo. O segredo é a própria lei, o que pode ser algo que parece resolver o problema, mas que também pode ser visto como algo extremamente decepcionante. E eu vou ler um excerto muito, muito curtinho deste livro,
para tentar ilustrar isto mesmo. Depois do que acabara de ouvir, sentia-se como se alguém, debaixo dos seus olhos, tivesse esventrado a cidade de Lisboa, expondo à vista as entranhas da cidade, inesperadamente semelhantes ao seu invólucro, à sua aparência exterior, ao desfile de fachadas claras e luminosas que a deslumbrara nos seus primeiros tempos de alfacinha adotiva. Esta noção da cidade desventrada, em que depois as entranhas parecem exatamente iguais à fachada, era exatamente aquilo que eu tentei, a minha ideia principal deste livro. E já agora, isto agora vem um pouco a destempo, mas eu não podia deixar de dizer que um outro exemplo que eu acho interessantíssimo de cidade transfigurada, e que eu deveria ter introduzido há uns slides atrás, é de um autor que eu penso também participou deste evento, o Rui Amaral. Eu, infelizmente, não escutei a conversa que ele teve, mas eu conheço bem a obra do Rui e no seu último livro, Os Cadernos de Bernard Järvi, é um exemplo magnífico daquilo que eu estava a dizer. É um livro que se passa numa cidade chamada Aachen, como a gente sabe é uma cidade real, na Alemanha, mas onde aparecem coisas como, por exemplo, uma confeitaria chamada Ceuta, uma confeitaria chamada Avis, e muitas coisas que certamente não pertencem a Aachen. Eu penso que um dos muitos motivos para apreciarmos esse livro é essa fricção entre aquilo que sabemos, ou podemos vir a saber que é aquela cidade, e aquilo que é completamente inverosímil e que não podia suceder nessa cidade. Bom, eu estou a terminar. Portanto, para recapitular, eu tentei convencer-vos de que a cidade e a sua relação com a ficção pode ser vista como um lugar, com tudo o que isto implica de coleção de pormenores arquitetónicos, mas também a história, os nomes de lugar e com tudo o que isso implica de, por um lado, constrangimento, por outro lado, plataforma para gerar uma ficção. A cidade como matéria-prima, o espaço para a sua subversão e reconfiguração, com uma multiplicidade de fins, mas também a cidade como um lugar de rotinas e de leis, mas também de abrigo para uma construção de uma identidade que pode ser, que se pode construir seguindo essas leis, adotando essas leis, contrariando essas leis ou tentando percebê-las e tentando perceber até que ponto é que são ou não o inverso de alguma coisa mais secreta que nós temos de conquistar. E vou-me ficar por aqui. A última imagem corresponde ao chamado ponto zero das estradas de França, que fica frente à Catedral de Notre-Dame, e portanto achei que era uma imagem apropriada. É talvez o ponto central, se quisermos, da cidade central de França, não central do ponto de vista geográfico, mas central em termos de ramificações literárias e de fonte de significados, se quiserem. Bom, obrigado. Não sei se agora querem falar sobre alguma destas coisas. Eu vou suspender a partilha de tela. Obrigado, Alexandre. Não sei se há perguntas da assistência. Eu queria perguntar Alguém uma tem? coisa. Não sei se é Conta. possível. Sim, podes. Ora, duas coisas, eu vou tentar ser rápida, já que eu sou um bocado outsider. Uma coisa que, aliás, me sensibilizou a história do Alexandre é que eu vivi 10 anos em Paris, ia comprar os cadernos à Rue du Pont Louis Philippe e comia muitos gelados na Bertillon. O João sabe como eu gosto de gelados. Uma coisa, e estou a escrever, eu espero que não saia. Estou a escrever, não, acabei de escrever um texto para colóquio sobre este livro. E quero ver se não escrevi tudo ao contrário. Eu acho que a prima do campo tem a ver com uma espécie de imaginário de maravilhoso de Sétimo e que tem traços em comum com a América de Kafka, em que o Karl é expulso para, tem a ver com a história pessoal, a biografia pessoal de Kafka, vai para os Estados Unidos, vai para a América, fica deslumbrado de início, como, enfim, tem algum paralelismo com a América, que vem para a grande cidade de Lisboa, vinda de Serpa, e tem coisas do maravilhoso que é distraído, é inocente, é generoso, pronto, tem vários pontos em comum. E eu gostava de saber se o Alexandre fazia um pouco a ponte entre, na cidade de Lisboa, entre o que é oculto,
aliás, acho que tudo isto tem muito a ver com o Klein, por exemplo, acho eu, o que fica oculto e o que representa o que se vê. Entre esta oposição entre a Lisboa que se vê, luminosa, muito a chegada de América à cidade, e o que é oculto. Não sei se foi claro. Em relação à Ponte Louis Philippe, só aqui uma pequena nota. Eu, por acaso, quando me lembro dessa zona, lembro-me sempre de uma ocasião em que passei por lá, e de facto é uma rua onde há muitas lojas de artigos de papelaria, que é bastante curioso, e passaram os turistas italianos e comentaram: este é o bairro do papel. Lembro-me sempre deste pequeno episódio. Eu vivi no Marra há 10 anos, portanto é uma coisa que me dói. Bom, tentando responder à sua questão. Em primeiro lugar, por incrível que possa parecer, sendo eu um grande admirador do Kafka, nunca tinha pensado nessa correspondência entre o romance América e o personagem. Ainda bem, porque eu escrevi sobre isso para o seu artigo. Houve qualquer associação inconsciente, mas nunca tinha pensado, e é curioso. Sim, é um livro, pelo menos a primeira parte, gira muito em torno dessa oposição entre o que está oculto e aquilo que é revelado, e, sobretudo, o que é que acontece quando aquilo que se vai revelando e que estava oculto coincide com a realidade visível. No fundo, é um segredo que inicialmente parece ser partilhado apenas por uma pequena clique, mas que a pouco e pouco nos apercebemos, ou a própria personagem se apercebe, que é um segredo partilhado por quase toda a gente. E, portanto, uma das questões que eu tentei explorar foi: ainda se pode chamar um segredo quando toda a gente partilha? Isso não é a própria lei, isso não é, no fundo, a sociedade. E tentei transmitir uma certa melancolia própria de alguém que pensava estar prestes a atingir o segredo, percebe que afinal o segredo se desvanece, não há segredo, não há nada, e agora temos de viver com isso. Não sei se respondi à questão. Sim, e renuncia à América, renuncia, e é claro que eu gostava, mas isto é egoísmo, aquela teia mafiosa que tudo isto pertence, de facto, a um regime do maravilhoso. Isso eu gostava um bocadinho que o Rui já foi, que o Alexandre falasse dessa máfia, que afinal quase toda a gente pertence a essa máfia e se reconhece pelos mesmos gestos. Sim, era o que eu estava a dizer. No fundo, da altura percebe-se que aquele círculo que parecia restrito é toda a sociedade. E os próprios membros desse círculo de vez em quando comentam: bem, mas porquê é que temos de guardar segredo? Quem é que nos ameaça? Já somos tantos. E esse serem tantos torna-se ainda mais duro para quem não pertence ao círculo. Quando o círculo é tão vasto e a pessoa percebe que não pertence a esse círculo, a reação não pode deixar de ser não digo necessariamente de renúncia, mas de retração e de medo e de angústia. Obrigada. Mais alguém tem alguma coisa? Eu fiquei curiosa com os dois nomes, não é só a América, é também a Ásia. São dois continentes, não é? Sim. Dá que pensar essa escolha, completamente pensada por si, com certeza. E por outro lado, o final, a terceira parte, é uma espécie de desmontagem, não é? Uma espécie de desmontagem da primeira parte, a segunda também é uma coisa especial, a terceira parte é curioso, diz aqui assim, por exemplo, parece à beira das lágrimas, mas não chega a chorar. Repara agora que ao longo de todo o livro, a América não chora uma única vez. Pode ser que as lágrimas surgem nas páginas que ficaram por ler. Incompleto. E depois mais nada. Escreve, está escrito, não sou eu que estou a dizer, e depois mais nada. Não vemos a América abrir a porta, que tinha fechado, não a vemos a abandonar esta sala para entrar onde. O capítulo acaba e é tudo. Portanto, é uma desmontagem da própria construção romanesca, não é? E para o leitor não ficar, quer dizer, o leitor não fica descansado, mas até aí, mas fica menos
ainda fica menos descansado lendo agora, não é? Fica como, é um pouco como o de Wittgenstein tentar convencer o Ludwig von Vicker de publicar na revista dele o Tractatus, dizendo que está dividido em 2 partes, que a segunda parte não está escrita e é a melhor. Claro que ele não publicou, não publicou, e com isso perdeu uma coisa qualquer histórica, nós sabemos o que é que ele perdeu, mas não publicou. A primeira parte é o que nós temos, não temos mais nada. Esse segredo, isso também tem a ver com o segredo que não se diz, não é? Que é a segunda parte da vida, ou é o lado da porta, mas depois abre-se a porta e o capítulo acabou. Essa é a ideia, não sei. A primeira parte do livro é um romance, depois já truncado, percebe-se que falta ali qualquer coisa, depois a segunda parte é uma reflexão, uma descrição sobre o livro ainda não publicado, e a terceira parte é a reação de um leitor ao livro que se supõe que entretanto foi publicado. E de facto vamos sabendo coisas do enredo e do destino da personagem por interposta pessoa. A minha intenção não era confundir, não era puxar o tapete debaixo dos pés do leitor, embora eu fique contente quando me dizem que o leitor deve ficar inquieto, sem dúvida. Isso agrada muito que o leitor fique inquieto. Eu talvez pretendesse, acima de tudo, ir ao repetir esse gesto de tirar o tapete, ou algo de equivalente, ir tentando convencer o leitor de que atrás daquilo tudo está alguém que é o autor. Há uma autora que supostamente escreveu o livro, nunca aparece, mas está implícita, digamos assim, e em última análise talvez pretendesse dirigir o olhar do leitor para quem está por detrás, que nunca se pode esconder. Pode arranjar muitos artifícios, mas em última análise é a pessoa que está por detrás. Não sei se o consegui ou não, mas conscientemente pretendi fazer isso. A certa altura, na contrapágina do livro. Na página da capa, não é? Exatamente. Está lá a assinatura. Pois, exatamente. Portanto, e é dito, é insinuado. Se me permite, eu acho que é um dos melhores livros que eu li portugueses ultimamente. E claro que deixa a pessoa completamente baralhada. Se esse era o objetivo, fica-se embriagado com a coisa. E voltando à questão da cidade, que é o tema principal, no fundo, lá está. Temos aqui mais um percurso de alguém que, neste caso, é um percurso duplo. Alguém que vem do Alentejo para Lisboa, que depois mais tarde emigra para Paris, embora nós só saibamos disso, lá está, através da descrição que outros fazem desse percurso. Mas eu diria que, neste caso, o percurso em direção a Paris já não corresponde a nenhuma tentativa de descobrir o segredo ou de se integrarem em leis. Acho que, neste caso, tentei transmitir a sensação de que isso já fez parte do passado. Que essa tentativa, neste caso malograda, ocorreu em Lisboa e que tudo o resto é uma espécie de apêndice. Eu não quis ser cruel para a personagem principal, mas eu senti claramente que a dar altura ela já tinha feito o seu percurso e agora tratava-se de examinar esse percurso e de fazer incidir a atenção do leitor em quem foi responsável por esse percurso ou quem depois acompanhou esse percurso, neste caso o editor do livro, que acaba não o editando, depois um leitor que pega no livro um pouco por acaso e que se põe a lê-lo, mas em última análise sempre a autora fictícia, e obviamente que por trás de tudo isso estou eu, mas provavelmente serei a pessoa que menos interessa no meio disto. Portanto, as cidades estão sempre presentes, de uma maneira ou de outra. Mas neste caso sem subversões. Neste caso senti que Lisboa não precisava de grandes subversões, bastava a própria cidade. Mas o oculto mantém-se, não é verdade? Ela também, em Paris, creio eu agora já não tenho presente, também procura um quadro cuja mão está escondida, meio por descobrir. Sim, ela descreve 3 quadros que vê no Museu do Louvre, e um deles é do Jean Fouquet, se não me engano, e ela descreve de forma bastante exaustiva a mão
do rei, agora não me lembro qual é que é o rei, que está meio oculta. Sim, continua talvez a procurar algo, mas já não é aquela procura, é uma tentativa, eu diria que é uma tentativa de não sofrer, já não é nenhuma intenção grandiosa, é a tentativa de existir. Desculpa lá estar a falar tanto, mas é a última vez. Não acha que o leitor distraído acaba por, o que não se completa, está presente, é recorrente no livro, acaba por ser uma espécie de pista, digamos, de visão possivelmente feliz? Portanto, está a falar do leitor, naquele que aquele que foi descreve as roubado, impressões do livro, que está a Sim, viajar. a terceira parte. e lhe Sim. roubaram a mochila e ele não tem Sim. o livro todo. Sim, E só foi na muito mochila. rapidamente, para quem não tiver lido o livro, provavelmente serão muitos. Sim, a terceira parte do livro é narrada, corresponde às notas tiradas por uma personagem que comprou o livro de que se fala na primeira e na segunda parte, mas que o perdeu porque roubaram a mochila, precisamente quando ele estava a chegar às últimas páginas, e vai recordando o enredo durante uma viagem de autocarro que faz. Será um enredo incompleto, porque ele não chegou a ler as últimas páginas. E perguntou-me, penso eu, se esse leitor de alguma forma atingiu a felicidade, não sei se foi isso. Tendo ficado incompleto, se, ao contrário, agora estou a falar de uma coisa, de facto, as pessoas, eu li profundamente o livro até há pouco tempo, portanto, se calhar está a haver uma assimetria que é egoísta da minha parte, sem dúvida. Mas não podendo eu, leitor distraído, digamos, a perspectiva que abre, esperando sempre que a América continuasse a ter aquele fogo que a moveu do início, não é uma espécie de promessa ainda possível de uma felicidade qualquer. Felicidade de qual das personagens? Em geral. Sinto que não está concluído, não está por concluir. Eu não direi felicidade, mas há uma parte no livro, que é mesmo a última, em que o leitor está numa estação de serviço em Tondela, lá está, a tal cidade que eu adotei, e o que ele faz é exatamente aquilo que a dar altura a autora, a Vera, numa das suas entrevistas, dizia que devia ser o fim último do autor. Era retratar uma personagem que está a caminhar e de repente percebe algo, tem uma epifania, se quiserem, que muda por completo a sua vida. E que escrever isso num livro seria o feito último de qualquer autor. E isso, aquilo que a personagem vive nesse momento, eu quis que correspondesse a isso. E, portanto, quis dar esse pequeno presente à autora, dando a entender que ela, a autora, tinha conseguido isso, alguns. Não sei se conseguiu ou não, se calhar foi demasiado ténue, mas era essa a ideia. Não direi felicidade, mas eu quis transmitir a ideia de que aquela personagem, do leitor que está completamente transtornado pelo efeito da privação do opiáceo que ele tomava e do cansaço e da falta de comida, etc., consegue ali naquela situação perceber algo em relação à sua vida. Agora, se esse perceber vai corresponder a uma alteração, uma mudança, se ele vai prosseguir a sua viagem ou não, isso não quis dizer. O título é muito estranho, no sentido é um prodígio o contrário do atraente. É um prodígio, acho eu. Eu não, vendo o título, uma pessoa fica muito intrigada, mas não tenho a certeza se tem vontade de resolver o enigma. Por isso é que é muito estranho, é muito engraçado, porque a pessoa vai ler o livro, a partir do título, é como se não quisesse olhar para o título, é muito engraçado. Como é que pensou isso? Porque nos outros títulos atraem. Por exemplo, o da porta, como se chama, dos contos, como é que se chama? A porta... Quartos alugados? Os quartos alugados, é muito atraente esse título. Sim. O Guião de Belfort também é muito atraente. Mas A Prima do Campo e a Coisa Pública, e depois ainda por cima é engraçada a capa.
a capa não tem nada a ver com uma coisa nem com a outra. Isso não tem nada a ver. As capas não têm nada a ver com as obras que foi escolhida, mas pode ter a ver. Mas o leitor incauto, que é o meu caso, quando olho sem saber, sem ter lido nada, claro, e sem saber de nada deste livro, fiquei curiosa, gostei de comprar, quis comprá-lo, contra o título, mas a propósito do título. Mas a propósito do título não é contra o título, é contra a falta absoluta de atração que o título provoca e a estranheza que ele provoca, a associação entre a prima, que vem do campo, e a coisa pública. Eu quis introduzir esses dois elementos. A prima do campo, que no fundo faz lembrar, ou eu queria que fizesse lembrar, contos como os de Grimm. Sim, sim. E, portanto, queria introduzir essa componente de fábula, quase, e ao mesmo tempo fazer o contraste entre isso e um termo quase jurídico, não digo jurídico, mas um termo técnico, a coisa pública, que assim, de facto não é de todo atraente. Não. Mas isso reflete bem, no fundo, o sítio de onde vem o personagem, um lugar que é real, lá está, mais uma vez, é uma cidade no Alentejo, mas que é quase descrito como um espaço mítico, e a cidade na sua realidade. E nesse movimento, a personagem, lá está, quer conquistar o seu direito de cidade, e pelo menos numa primeira fase, isso passa por perceber a coisa pública, ou seja, perceber a cidade, respeitar a lei. Ela tem uma reputação de forte apego pela lei, pela justiça e pelo respeito pela lei da cidade. E, portanto, esse curso passa por entender o que é a coisa. E a tal entrada no círculo do segredo surge precisamente porque ela é extremamente atenta a tudo o que foge à coisa pública, tudo o que foge à lei. Portanto, o título foi uma tentativa de contrastar as duas coisas. Sim. E tenho plena noção que é um título muito estranho, sem dúvida. É. Eu acho, não sei se posso, pronto, eu acho piada ao título. E quando vi, a primeira coisa que me lembrei, por causa da coisa pública, foi de um livro de poemas do Rui Belo, chamado O Direito à Habitação, salvo erro. O problema da habitação. O problema da habitação. E o Rui Belo contava numa entrevista que esse livro chegou a fazer parte de uma bibliografia da Faculdade de Direito de Lisboa. Enganaram-se. Há muitas histórias desse género. Pensaram que fosse uma coisa assim. Eu cheguei a ver as tisanas da Anna Atterley numa livraria na secção de dietética. E consta, não sei se é verdade, que quando traduziram o Manual de Pintura e Caligrafia do Saramago para inglês, obrigaram a editora a mudar o título. Não, a editora quis mudar o título, porque senão diziam, isto vai parar aos livros de bricolagem e aos livros de do it yourself, e não é isso que nós queremos. Está bem. Pronto, estamos na nossa hora, são 6 em ponto. Não sei se mais alguém tem mais alguma coisa a dizer ou a comentar. O Nélio não, está ali caladinho. Então acho que podemos dar por encerrada esta sessão. Eu queria agradecer ao Alexandre a disponibilidade e por ter aceito o repto de vir ser presente perante académicos, que é sempre uma coisa que mete medo às vezes, mas pronto, o Alexandre também. Mas o Alexandre também é académico. Portanto, não tem medo nenhum. Mas escondido, porque depois não. Os académicos metem menos medo que os que não são académicos. Para quem conhece os académicos metem muito menos medo do que os que não são académicos. É uma pena, não é? É uma pena não me terem Não, é assim, é assim. Pronto, eu queria agradecer ao Nélio e à Maria Filomena Molder a oportunidade de ter organizado isso. Quero agradecer também a todas as pessoas que participaram. Já todos entraram em bandada e ainda bem. Já todos fugiram, ainda bem. Acho que o único que sobra é o Amândio. Quero agradecer, acho que foi uma sessão bastante interessante, que deu para falar sobre diversas coisas, a cidade também, mas a dada altura falou-se em Melros, o que também faz
algum sentido. Eu fiquei bastante contente por essas horas todas que tivemos aqui e pronto, e queria agradecer também a todas as pessoas que viram e que se disponibilizaram esse tempo todo, e um beijinho para a Ação Caleiro, que gosta de gelados, como eu, Como tu sabes. como eu sei, não é? Como tu sabes Quanto comigo. maiores, melhores. Ora, e uma coisa que eu queria corrigir à Filomena, aquilo não é microleituras, é microtextos. Ah, E está bem, obrigada. Obrigada. Foram Eu vou procurar, de papel apanhados, se calhar semeados na neve, se calhar. apanhados, e que era, parecia ilegível, completamente ilegível. Obrigada. Eram gratujas, não era? Era assim umas coisas pequenitas, eram gratujas, não era? Aquilo, a dada altura parecia desenhos, quando na realidade depois foram ver eram palavras. Não, demorou imenso tempo a ser decifrado, porque era uma microescrita escrita. Obrigada. Sim, essa coisa é engraçada. Então, muito obrigada a todos também, e ao Alexandre Andrade em particular, claro, que estimulou muito a nossa vontade de compreender e de ler as suas obras, e também a compreensão da cidade que trouxe. Foi muito bem, que está muito ligada com muitos aspectos que nos interessam no nosso projeto, e até uma próxima sessão de seminário, que será no dia 16 de junho, sobre arquitetura. Claro, a cidade. A arquitetura não existe sem cidade. E a literatura também não. Também me parece. Então, muito boa tarde, obrigada. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, Conceição. Obrigada. Foi um prazer. Prazer. Deus a todos. Deus. Fala. Adeus a todos. Adeus. Olá, Adeus. Paulo. Esteve sempre aí. Até breve. Até breve. Até breve.